és digno, Senhor, de toda a nossa canção, tudo aquilo que brota do nosso coração. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de todo louvor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Sim, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só o Teu amor pode mudar o mundo, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Aleluia, nós somos Teus, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Sempre, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você crê? Vamos construir a nossa vida no Senhor. Ele sim é o nosso fundamento. Creia no Senhor, construa a sua vida na rocha eterna que é o Senhor. Aleluia. Oh, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és, Senhor.
candala da saere. Uronde candalo de cheio de santa mai. Santo, santo és tu, Senhor. Cheio de candalada, serene de cada santo. Diga pro Senhor, és incomparável, Senhor. Cheio de candala, e quando sou aleluia, diga pro Senhor, diga que tu vais construir aos pés do Senhor a tua vida. Ei, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós sentimos a tua presença, Pai. Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto Derramar das Águas e uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Amém? Como é que está o teu coração hoje para ouvir a palavra de Deus? Meu amado, eu oro para que o teu coração seja aberto nesse momento, os olhos do teu entendimento sejam abertos, como está escrito na palavra, para que tu receba a boa semente da palavra do Senhor na tua vida. Amém? Aquilo que você crê é aquilo que você recebe, a honra, amém? Que você dá a unção de Deus, a palavra de Deus, é que vai definir o efeito sobrenatural que a sua palavra tem na tua vida quando os teus ouvidos escutam o que Deus está falando para ti. Amém? Glória a Deus. O que isso quer dizer, meu amado? Todas as vezes que tu tirar um tempo para ouvir a palavra de Deus, ok? Para escutar uma mensagem, para ler a palavra de Deus, para tirar um tempo na presença do Senhor, vem com o teu coração com expectativas de que Deus vai falar com você. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que os seus olhos estão sobre os seus justos e os seus ouvidos inclinados ao seu clamor. O Senhor está sempre atento, esperando que você incline o teu coração para ouvir o que Ele tem para falar sobre a tua vida. Aleluia! O Senhor Jesus é a palavra viva. Amém? E quando nós abrimos o nosso coração para escutar o Rei da Glória, meu amigo, o efeito sempre será sobrenatural. A paz que excede todo entendimento, a alegria, a graça do Senhor Jesus estará sobre você. Aleluia! Glória a Deus! E meu amado, não é só você que está ouvindo que recebe da parte de Deus, mas o simples fato de eu estar aqui falando, amém, compartilhando algo daquilo que Deus tem falado na minha vida, através da sua palavra, eu também estou recebendo grandemente da parte do Senhor. Aleluia! Porque, como está escrito, como o Senhor Jesus disse, se alegram aqueles que semeiam, assim como aqueles que colhem. Glória a Deus! Amém? E hoje eu gostaria de falar com você uma palavra que tem queimado no meu coração, ok? Que ela trata sobre a chama, a unção de Deus no coração dos seus escolhidos. Aleluia! A unção de um guerreiro de Deus. Como é que ela opera no coração daquele que é chamado por Deus para viver o sobrenatural do seu reino? Como é que nós devemos entender, ok, a voz da unção de Deus no nosso coração? Porque a unção vem pelo Espírito Santo de Deus. Ela é um empoderamento da parte de Deus para que a gente cumpra um propósito que Ele tem falado sobre a nossa vida. Amém? Agora, essa unção, ela também tem uma voz sobre você.
que ela vai te direcionar no que você precisa fazer, no que você precisa falar, ela vai te capacitar, te dar toda a base, todo o suprimento, mantimento que você precisa em qualquer esfera da tua vida para que a vontade do Senhor se cumpra em você e através de você. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero compartilhar rapidamente, ok? Não vai ser uma mensagem longa, porque esse assunto tem que ser tratado em partes. Amém? E eu tenho preparado uma palavra bem extensa sobre esse assunto, mas hoje eu gostaria de dar uma pincelada, dar um pontapé inicial, tratando sobre, primeiramente, ok? O que é essa unção, como essa unção opera no teu coração, que tem entendido da parte de Deus de fazer algo pro reino, em prol do reino de Deus. Aleluia! Independente, meu querido, do estágio da tua jornada com o Senhor, se você recém está caminhando com o Senhor, se você já está caminhando com Deus há algum tempo, se você está servindo ou não ao Senhor, seja na igreja, no ministério que você faz parte, ok? Independente de qual estágio você esteja da tua caminhada com o Senhor, há uma unção derramada no teu coração para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia! E quanto mais cedo você aprender a se mover com essa unção, a se mover, a entender o mover do Espírito Santo, a voz que essa unção fala sobre você, te direcionando, ok? Mais eficiente, mais eficaz você vai ser ao ministrar o Evangelho, a viver o que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Eu não estou falando apenas sobre aqueles que estão aqui na frente pregando uma mensagem, que estão com o microfone na mão pregando numa igreja. Não, meu querido. Isso é para você, para qualquer pessoa que tenha no seu coração a vontade de querer o algo mais do Senhor, de viver os planos e propósitos que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Então fique tranquilo, independente do estágio que você esteja da tua caminhada com o Senhor, talvez você esteja vendo esse vídeo e nunca disse sim ao Senhor, mas algo dentro de você clama, deseja, queima por conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo, por ter uma mudança na tua vida. Talvez você não esteja satisfeito com o que você esteja vivendo, mas deixa eu falar uma verdade, meu querido, Deus tem algo muito maior para você. Para ti e para tua família, não é por nada que você está escutando essa mensagem. Aleluia, não é por nada que nos últimos dias você tem escutado algo impulsionando você para buscar a Deus, para se render à voz do Senhor na tua vida. Seja através de pessoas, através de mensagens, seja através da própria palavra de Deus ou de qualquer outra experiência que você possa ter tido nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Meu amado, deixa eu confirmar algo para você. Deus está te chamando pelo nome. Aleluia! E se você já tem um tempo de caminhada com o Senhor, entenda uma coisa, o Senhor está te chamando para um novo nível. Está na hora de você aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo, da unção, de forma mais específica, que foi derramada sobre a tua vida. Glória a Deus! Amém? E hoje eu quero trazer um exemplo de como essa unção opera no nosso coração, qual é a prioridade dessa unção, ok? E como nós podemos sim apagar essa unção, essa chama do Senhor na nossa vida, amém? Mesmo que o Espírito Santo jamais vai nos deixar, como está escrito, mas a unção que vem com o propósito de você cumprir, ok? O papel que Deus tem para você, ela pode ser sim apagada, pode ser sim diminuída na tua vida. Amém? Da mesma forma que ela também pode ser intensificada na tua vida. E o que vai fazer a diferença, meu querido, não é apenas a tua jornada com o Senhor, a tua intimidade no secreto, o teu tempo com a palavra de Deus, a tua fome por buscar algo mais de Deus. É óbvio que todas essas coisas são importantes, são essenciais, amém? Mas o que realmente vai definir qual lado que você vai ter mais sucesso, se você vai apagar ou se você vai incendiar ainda mais essa unção, vai ser se você conseguir identificar exatamente o que essa unção de Deus no teu coração está falando na tua vida hoje. Amém? Porque a nossa jornada é uma jornada de fé. É uma jornada que acontece de fé em fé, de graça em graça. Nós não vamos entender tudo de uma vez só, mas à medida que nós vamos entendendo o que Deus está falando sobre a nossa vida e nós vamos agindo de acordo, nós vamos subindo o degrau da escada, percebe? Há uma escada que nos leva ao ponto mais alto do reino de Deus.
como está descrito na palavra de Deus através do Templo de Salomão. Havia uma escada espiral que levava ao andar mais alto do templo. E a escada espiral, meu querido, se você não sabe, ou caracol, algumas pessoas chamam assim, ela é a escada, a única escada no mundo, o tipo de escada no mundo que te leva ao ponto mais alto em menor tempo. Só que você não consegue subir ela correndo. Por causa do desenho, do design dela. Você tem que subir devagarinho, um passo por vez. No início dela você nem consegue sequer enxergar o fim, o final. Isso fala de uma jornada de fé, meu amado, que nós temos que ter com o Senhor. Um passo por vez. Mas quando você perceber, você já vai estar no ponto mais alto em menor tempo. Aleluia! Deus sempre tem o lugar mais alto que Ele quer te posicionar. E quando você entende a voz dessa unção que está no teu coração, por o propósito que Deus tem falado na tua vida, amém? Mais facilmente você vai conseguir dar esses passos de fé e chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia! E mais importante ainda que isso, meu amado, você vai conseguir manter acesa essa chama no teu coração. Porque o inimigo e a sua turma estão o tempo todo tentando nos confundir, nos distrair, amém? Nos posicionar de forma que nós não enxergamos ou não escutemos a voz dessa unção, a voz do Senhor na nossa vida. Deixa eu te falar uma verdade, meu amado. O inimigo, ele não precisa parar você. Ele não precisa destruir você, matar você, para impedir o plano de Deus na tua vida. Tudo que ele precisa fazer é distrair você. Amém? E hoje em dia o que não falta no mundo são distrações, não é verdade? Então eu gostaria de tocar um pouquinho nesse assunto, ok? Através de uma história do rei Davi, lá no Antigo Testamento, de uma época da vida dele, talvez a época mais difícil da vida dele, onde nós conseguimos entender pela palavra de Deus o que aconteceu para que levasse ele a esse ponto. E como Deus tratou com Davi. Amém? Abra comigo a palavra de Deus em 2 Samuel, a partir do capítulo 11. E eu vou avançar na história rapidamente, por causa do tempo, ok? Então eu vou focar apenas em alguns versículos e vou falar para vocês o contexto geral aqui dessa história. Para que, independente se você já ouviu falar ou não dessa história, ok? Você entenda o que está acontecendo aqui e entenda o que Deus está falando para mim e para você hoje. Amém? Então, nessa altura da história do rei Davi, ok? Ele já havia sido coroado rei, ele já estava governando Israel por algum tempo, ok? E aconteceu que nessa altura da história dele, ele já estava com uma certa idade e ele ia para o campo de batalha e ele arriscava a sua vida junto com o exército de Israel, lutando contra os inimigos de Israel. Só que chegou uma certa batalha onde ele quase foi morto pelo inimigo. E os seus servos falaram para ele: olha, a partir de agora é melhor que você não vá para a linha de frente. É melhor que você deixe que a gente cuide dessas coisas para que você não morra. E acontece que Davi começou a gostar dessa ideia. Ok? E nós chegamos aqui no capítulo 11 e a palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui o início para você entender o contexto. E aconteceu que, a partir do versículo 1, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, então tu vê que era comum os reis saírem à guerra com os seus exércitos. Amém? Enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Eu quero que você entenda isso. Amém? Aqui, só nesse versículo 1, já nos está falando aqui o princípio do erro. O primeiro passo que Davi deu em direção a um tempo de dor e destruição na vida dele. Amém? No tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Meu amado, deixa eu te falar um princípio, ok? Algo básico da palavra de Deus que todo filho e filha do Senhor em Cristo Jesus precisa entender. Você foi feito para a guerra. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
No texto original diz que você é mais do que um conquistador em Cristo Jesus. Jesus já venceu na cruz para que hoje você batalhe de uma posição de vitória. Mas não quer dizer que você não precisa batalhar, que não vai haver batalhas. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra quem? Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes malignas nas regiões celestiais. O que implica o quê? Existe uma batalha. Paulo ainda conclui dizendo: eu combati o bom combate da fé. E existe um combate. E ele é bom. Por quê? Porque ele é baseado na fé de que Jesus venceu por nós e nos deu o poder e a autoridade no nome dele para continuar vencendo, para continuar exercendo essa vitória, esse domínio sobre o reino das trevas. Amém? Portanto, meu amado, nós somos feitos para a linha de frente. Nós somos capacitados por Deus para estar à linha de frente, manifestando o reino de Deus, trazendo luz para esse mundo de trevas. Amém? Então, o que acontece quando eu e você não nos posicionamos de acordo com essa verdade e ficamos para trás? E não nos envolvemos com as coisas de Deus? Quando você sabe no teu coração que você deveria estar na linha de frente. Quando você sabe no teu coração que você deveria abrir a tua boca e testemunhar para o teu vizinho. Que você deveria abrir a tua boca e falar da palavra de Deus para os teus parentes, para os teus familiares. Quando você deveria abrir a tua boca e impor as mãos no irmão que você sabe que está com dor. Mas ao invés de você fazer essas coisas, você fica calado. Você fica na zona de conforto. Por quê? Porque você pensa, não, outra pessoa, outro irmão vai fazer isso. Eu não preciso fazer. Deus vai enviar alguém. Olha o que aconteceu com Davi. Enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todos. Ele enviou todo mundo e ficou para trás. Outros vão fazer por mim. Eu não preciso mais fazer. Talvez você esteja num momento da tua jornada com Deus onde você esteja um pouco cansado. Ou talvez você ainda nem começou a tua jornada com o Senhor ou mal começou ela e você acha que outras pessoas estão mais capacitadas que você para estar na linha de frente. E ainda que isso seja parcialmente verdade, meu amado, o fato é que a mesma unção, o mesmo Espírito que está nessas pessoas está em você. Você não foi chamado para ficar sentado no banco, meu amigo. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo e do fogo de Deus, para manifestar o reino de Deus em todas as esferas e camadas da tua vida e da sociedade, deste mundo caído. E ainda que haja um período de preparação, ainda que haja estágios e estações diferentes da nossa vida, nós temos que ter essa certeza no nosso coração que, independente de qual estação você esteja vivendo, sempre haverá batalhas. A diferença é que as batalhas, o nível delas vai variar de acordo com a estação que tu está vivendo. Não foi assim na vida de Davi? No momento em que Samuel, o profeta, ungiu a Davi, dizendo que ele seria rei, ok? A Bíblia conta que Davi continuou como pastores de ovelhas, sem ninguém conhecer quem ele era, porém, a Bíblia diz que Davi, nesse lugar secreto, enfrentou leões e ursos. Não foi assim? O que diz para mim e para você que, independente do estágio que você esteja, seja no estágio de preparação, seja numa estação já de servir a Deus, de uma estação mais madura na parte de Deus na tua vida, seja num tempo de espera, que você está esperando algo da parte de Deus, uma promessa de Deus se cumprir, meu amigo, independente da estação que você esteja, tem batalhas para você vencer. Aleluia. Amém? E eu vou trazer um pouquinho mais especificamente sobre as estações de um guerreiro de Deus numa outra mensagem. Mas nessa mensagem eu quero focar aqui, ok? O que acontece com a unção que está no teu coração quando você fica para trás, quando você não se posiciona como guerreiro de Deus, como uma guerreira de Deus. Aleluia. Seguindo a história de Davi, 2 Samuel no capítulo 11, a Bíblia diz o seguinte: e aconteceu, então Davi ficou em Jerusalém e todo mundo foi para a guerra. Versículo 2, e aconteceu que numa tarde,
Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Então ele estava sem ter o que fazer. Meu Deus, ele estava parado. Estava numa zona de conforto e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. Ela estava tomando banho. E era esta mulher muito linda à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então aqui começou a se formar o pecado no coração de Davi. Porque, meu querido, quando você não está preenchendo o teu coração com a unção que Deus derramou na tua vida, manifestando essa unção onde Deus quer que você esteja, a verdade é, meu querido, que essa unção vai ficar de lado temporariamente. E você vai dar espaço no teu coração para que outras coisas tomem o seu lugar. E deixa eu te falar uma verdade, o inimigo não dorme em serviço, ele não brinca de ser o inimigo, ele não brinca de ser o diabo, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele e a sua turma estão sempre observando os filhos de Deus, esperando uma oportunidade. Não foi assim com o Senhor Jesus? Depois de ele ter sido tentado no deserto, Satanás se retirou e esperou, esperando até um tempo oportuno, diz a palavra. Haverá outros ataques. Mas ele não ataca em qualquer momento, ele espera o tempo oportuno. Então ele esperou Davi estar ocioso, não estar na linha de frente, não estar servindo ao Senhor como deveria. E nesse momento ele veio e colocou Davi perante uma situação onde ele acabou caindo nessa armadilha. Amém? Então tu percebe que o pecado, a armadilha, ela começa no teu coração. Aleluia! O primeiro passo para você apagar a chama da unção de Deus no teu coração, ok? Começa com uma oportunidade quando você está ocioso. E com um pensamento no teu coração. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, e então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, ela engravidou, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então ali já se formou um baita problema para Davi. Porque ele não apenas cometeu pecado no seu coração, mas ele agiu de acordo com essa vontade e manifestou, deu luz ao pecado na sua vida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me a Urias, o Heteu, que era o marido dela, que estava na guerra. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo e como ia a guerra. Então, tu vê que Davi começa a criar desculpas para poder chegar no ponto que ele queria. Ok? E o que Davi pensou? Ele pensou assim, bom, eu vou mandar chamar o marido dela da linha de frente da guerra e vou fazer com que ele passe um dia, uma noite com a sua esposa. E assim, ninguém vai descobrir que fui eu que engravidei ela. Então Davi bolou esse plano. Meu amado, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos vivendo algo na nossa vida, e deixa eu te falar uma verdade, o pecado aqui, nesse caso de Davi, é o adultério. Amém? E vai se tornando cada vez mais grave a situação. Mas, meu querido, você entende que eu não estou falando aqui sobre adultério hoje? Porque o teu pecado, o meu e o teu pecado pode ser algo simples como uma dúvida. Você sabia disso? Talvez você esteja hesitando em fazer algo que Deus falou para você fazer. Talvez a dúvida esteja falando mais alto no teu coração do que aquilo que Deus prometeu para você anos atrás. Talvez o medo esteja paralisando você em algumas áreas da tua vida. E você não consegue avançar e se posicionar como Deus já disse para você fazer. Talvez você esteja dando os teus primeiros passos com Jesus e tudo é novo e você não entende qual direção tomar. E aí você está com medo de te posicionar para viver aquilo que as pessoas ao teu redor estão vivendo. Talvez o sobrenatural de Deus gere medo no teu coração no primeiro momento. Você não entende o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que tudo que não vem da fé é pecado.
A dúvida é o oposto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o medo e a dúvida andam sempre de mão dadas. Percebe? Aleluia. Então, talvez, se você se identifica com alguma situação parecida na tua vida, se você está passando por algo onde no teu coração você não consegue ver a solução, você não consegue crer que Deus é poderoso para fazer, ou talvez você creia que Deus é poderoso para fazer, mas você está duvidando se Ele quer fazer na tua vida, se Ele quer te curar, se Ele quer te salvar, se Ele quer te libertar, se Ele quer te suprir, se Ele quer dar os sonhos que você tem no seu coração. Seja qual for, meu querido, o tipo de pensamento negativo formado no teu coração, deixa eu romper com isso neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus, porque o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, a Bíblia diz que fala muito mais alto sobre a tua vida, de qualquer outra coisa que possa estar tentando falar ao teu coração, meu amado. Hereshiko koros kayarash torosuki eresh. Entenda essa verdade. Deus quer te dar o melhor. Jesus disse: o Pai de vocês tem prazer em dar o seu reino a vocês, pequenas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tanto é verdade que Ele mandou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você, para que através dele nós tivéssemos acesso a todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Meu amigo, essa realidade é que tem que estar firme, fundamentada nos nossos corações, para que não dê espaço para nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de pecado possa penetrar na tua vida e gerar algo, ok, que vai prejudicar você, que vai tentar destruir você. Aleluia. Então, percebe que quando nós estamos vivendo situações assim, você tenta se justificar para ti mesmo o porquê que você não te posiciona, o porquê que você está passando por isso, o porquê que Deus talvez não queira te abençoar. Porque o medo, ele sempre procura uma justificativa. A dúvida, ela sempre procura uma companhia, que é o que? Eu me auto-justifico, para que eu possa estar sempre numa posição de vítima, para que eu não precise me posicionar, romper com algumas coisas que precisam ser rompidas na minha vida. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Davi estava fazendo de tudo, ok, para que ele fosse, Urias se deitasse com a sua esposa, que já estava grávida de Davi, para que ele resolvesse o problema dele. O pecado sempre vai tentar se justificar, meu querido. Sempre vai tentar ficar em oculto. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Aleluia! E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Ele está falando dos soldados que estavam na guerra. E hei eu de entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa jamais. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte, então Davi viu que a primeira tentativa dele não deu certo. E ele tentou, eu vou avançar na história, ele tentou mais uma vez, mais algumas vezes, fazendo com que ele tentou embebedar, ele tentou embriagar Urias para que ele fosse à sua casa e se deitasse com a sua esposa. Mas todas as vezes Urias permanecia na porta do templo, da casa real, do palácio real em Jerusalém. Aleluia. Meu amado, eu vou abrir os teus olhos do teu entendimento para essa história. Você tem que entender uma coisa: a chama, a unção de Deus sobre a tua vida, ela sempre vai dar honra e primazia, em primeiro lugar, à palavra de Deus, ao Deus vivo.
Aleluia, à santidade de Deus, ao temor a Deus. Porque o nome de Urias, ok? Significa no hebraico chama de Deus. Aleluia, aleluia. Você percebe o que Deus está nos falando aqui? Onde é que Urias, a chama de Deus, queria estar? Na linha de frente. Na linha de frente, porque ele entendia que havia um tempo certo para todas as coisas. Havia uma direção de Deus para aquele tempo. E a direção de Deus era no tempo em que os reis saem à guerra. Aleluia. Todas as vezes que você vai contra aquilo que a unção de Deus está falando no teu coração, meu amado, você dá espaço para o pecado na tua vida. Você dá espaço para as tentações na tua vida, para oportunidades de inimigo vir e fazer algum tipo de dano, de estrago no teu coração. Aleluia. Meu amado, entenda, Urias, ok? Ele deu honra e primazia ao que o Senhor dos Exércitos estava falando, não ao que o rei Davi estava dizendo. Porque o rei Davi, que sou eu e você, amém, na carne, ok? Nós não queremos obedecer à chama de Deus. Nós estamos confortáveis, a nossa carne está confortável no pecado, na zona de conforto, na ociosidade. Aleluia. E tu vê que a nossa carne, Davi, nesse caso aqui, ele luta contra a chama de Deus. Não, tu não vai para a linha de frente. Tu vai ficar aqui. Tu vai fazer o que eu quero. Tu vai me ajudar a justificar os meus erros. Aleluia. Talvez você tenha passado por situações assim na tua vida recentemente. Ou no passado. Ou talvez você esteja enfrentando isso agora mesmo. Tem coisas que você sente no teu coração, da parte de Deus, que você precisa posicionar, você precisa fazer, você precisa romper. Mas ao mesmo tempo a tua carne, a tua mente continua tentando se auto-justificar para que você permaneça naquele lugar. E você luta contra a chama de Deus, contra a unção de Deus. Como está escrito, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E sabe qual foi o final dessa história? Quando Davi viu que não tinha jeito de Urias deitar com a sua esposa para justificar o seu pecado, ele muda o plano. Agora ele vai mais a fundo ainda no seu pecado. Ele fala com o seu general Joabe, ele envia Urias de volta à linha de frente da guerra. E ele diz para o seu general, para Joabe, ele diz o seguinte: olha, coloca Urias no lugar mais perigoso da linha de frente. E quando vocês atacarem o inimigo, dê ordem para que as tropas recuem e deixe ele sozinho, para que ele pereça. Olha o nível que chegou o pecado no coração de Davi. Ele não enxergava mais nada, ele apenas queria justificar os seus erros. Talvez você já tenha feito coisas parecidas. Não de assassinato, mas talvez você tenha feito coisas terríveis para tentar justificar o teu erro. Talvez você tenha machucado outros para tentar justificar os teus pecados, para tentar ficar mais um pouquinho na zona de conforto. Mas, meu amado, te alegra no Senhor, porque chegou o tempo, Deus está te chamando pelo nome. Está na hora de você deixar o Senhor curar a tua vida, libertar o teu coração e incendiar mais uma vez com a chama da unção que Ele tem para a tua vida, para que ela te carregue para uma linha de frente, para onde você precisa estar. Aleluia! Glória a Deus! E para avançar nessa história, eu vou ler aqui o que aconteceu. Deus envia um profeta chamado Natã para tratar com Davi. Porque no fim, Urias morreu na linha de frente, ok? E Davi conseguiu o que ele queria. Mas, meu amigo, Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Mas agora eu quero mostrar para você a graça e o amor do Senhor.
como Ele opera nas nossas vidas. De tal forma que no teu momento mais baixo, a mão de Deus é com você. Aleluia! Glória a Deus! Mas Deus te ama tanto que Ele não vai te deixar da mesma forma que você está. Ele quer que você avance, que você vá para um lugar mais alto com Ele. Amém? E a palavra de Deus no capítulo seguinte, 2 Samuel, no capítulo 12, a Bíblia diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Então Natã, o profeta, Deus envia ele para tratar com Davi, para confrontar Davi. E a forma como Deus confronta Davi é muito interessante. Natã começa a contar uma história para Davi. Amém? E a história é a seguinte: havia uma cidade com 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, um homem rico e um homem pobre. O homem pobre tinha apenas uma ovelhinha que ele cuidava e tratava como se fosse sua própria filha. Era o animalzinho de estimação amado da sua família. Seus filhos brincavam com ela. Aleluia! Ela entrava dentro de casa. Ela estava sempre com a família. Ela fazia parte da família. Ele amava a sua ovelhinha. E havia um outro homem, um homem rico, que quando chegou um viajante, quando chegou um homem de status na sua casa, ao invés de ele usar das suas muitas ovelhas, o que ele fez? Ele foi lá, ele viu a ovelha do homem pobre, tomou ela para si, matou ela e preparou ela para sua visita. Versículo 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu é este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, te daria muito mais. Por que, pois, tu desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para a sua mulher. Então, aqui nesse contexto, Deus está tratando com Davi, ele criou toda essa história, e o próprio Davi lançou um julgamento, uma sentença, sem saber que ele estava falando dele mesmo. Aleluia! Aleluia! Meu amado, nós sempre somos um reflexo daquilo que nós mais alimentamos no nosso coração. Amém? Nós produzimos aquilo que nós colocamos no nosso coração. Aleluia! Quando Davi deixou entrar no coração dele, a armadilha do inimigo, o pecado, porque ele estava ocioso, porque ele não estava posicionado da forma que Deus tinha falado para ele se posicionar, Isso gerou um fruto na sua vida. Ele se alimentou daquilo ali e isso gerou uma consequência grave. E quando Deus veio tratar com ele,
Amém? Ele lançou uma palavra sobre ele. E quando Deus falou para Davi, ele disse o seguinte: porque desprezaste a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo a importância de eu e você estarmos atentos à palavra do Senhor no nosso coração. Ao que a unção que Deus depositou no teu coração tem falado para você. Porque ao invés de Davi estar numa linha de frente, matando gigantes, exterminando os inimigos de Deus, aleluia, manifestando o reino de Deus, ele ficou para trás. Ele ficou em oculto. E por causa disso, meu amado, ele gerou um fruto das trevas na sua vida. Mas nós somos chamados para gerar frutos de luz, pois nós somos sal e luz para este mundo. Amém? Glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma verdade. Por causa do tempo, eu vou avançar. Amém? Eu quero que você entenda o seguinte. Anos depois, nasce, ou melhor, Salomão, o seu filho, que todos nós conhecemos, se tornou rei em Israel depois de Davi. Ok? Não nasceu de qualquer uma das mulheres de Davi. Mas nasceu de Betsaiba, a esposa de Urias. E foi Salomão que Deus escolheu para que continuasse a governar Israel. E a Bíblia diz que não houve nenhum outro rei como Salomão, antes ou depois dele no mundo. Tamanha foi a bênção que Deus deu sobre Salomão. Agora, você já parou para pensar por que Salomão? De todos os filhos, de todas as esposas que Davi tinha, o Senhor escolheu aquela a qual Davi havia pecado. Meu amado, a verdade aqui é uma só, eu já comentei antes. Porque mesmo no teu momento mais baixo, mesmo quando você é mais infiel perante ao Senhor, Ele permanece fiel à sua palavra. E Deus está nos falando aqui para mim e para você que a graça do Senhor cobre todos os pecados. E no teu momento mais baixo da tua vida, a mão de Deus é sobre ti. O perdão de Deus é sobre ti. Meu querido, independente do teu passado, daquilo que esteja enfrentando, mesmo que você esteja passando um momento de dúvida, de dificuldade, de medo na tua vida, o Senhor é contigo. Aleluia! Através daquilo que tu está vivendo, Deus vai te colocar num lugar mais alto. Mas para que você chegue lá, primeiro Ele vai tratar com o teu coração. Aleluia! Permita que o amado Espírito Santo trate com o teu coração. Aprenda a ouvir a voz da unção que Deus colocou na tua vida para cumprir o propósito que Ele tem te falado. Haja de acordo com essa voz, meu amado. Que a paz de Deus seja o juízo no teu coração, como está escrito. Aleluia, porque à medida que você vai dando passo em direção àquilo que Deus tem te falado, essa unção vai te levar para onde você precisa estar. Seja qual batalha que você está enfrentando, o teu lugar é na linha de frente, meu querido. A armadura de Deus, que está lá em Efésios, escrito, amém? Ela não é descrita em nenhuma parte da armadura, não tem nenhuma parte da armadura que é para as costas. Você foi feito para estar na linha de frente, batendo de frente com o inimigo. A autoridade e poder na tua vida para isso. Aleluia, te fortaleça no Senhor. Porque ao longo da história de Davi, você vai perceber que Davi entendeu um princípio e que foi o que carregou ele até o fim da sua história. A cumprir o propósito de Deus. Ele aprendeu a se fortalecer no Senhor. Aleluia! Aleluia! Não mate a chama de Deus. Não faça que nem Davi fez nessa altura da sua vida. Ele matou a chama de Deus, meu querido. E ele teve que pagar um preço por causa disso, passar por um processo de restauração por causa disso. Mas porque ele perseverou, por causa da graça e misericórdia de Deus, aleluia, o Senhor Jesus, até hoje, como está escrito na palavra de Deus, foi conhecido como Filho de Davi. Glória a Deus, a Bíblia registra que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então percebe que Deus, Ele não olha para os teus momentos mais baixos.
Ele trata com você. Porém, Ele já conhece o final da tua história. Ele sabe daquilo que Ele te capacitou, de quem Ele te capacitou para ser. Aleluia, quando Ele olha para você, meu amado, hoje, Ele vê o Senhor Jesus. Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Aleluia, Ele te vê através do Senhor Jesus. No teu melhor, não no teu pior. Glória a Deus, Deus está escrevendo a tua história. A tua história não terminou, ela está só começando. E do teu momento mais baixo, do teu ponto mais ruim, mais difícil da tua vida, Deus vai construir algo tremendo sobre você. Então não tenha medo, seja encorajado por essa palavra. Fique atento à voz de Deus na tua vida. Haja de acordo com aquilo que Deus tem falado no teu coração. Aleluia, intensifique a chama da unção de Deus na tua vida. E você vai ver que na linha de frente é onde você nasceu para estar. E é na linha de frente, meu amado, que você vai experimentar as maiores vitórias que Deus tem para te dar na tua vida. E essas vitórias não apenas vão afetar você, mas vão afetar todas as pessoas ao teu redor. Glória a Deus, assim como as vitórias de Davi são faladas até hoje, eu tenho certeza que vão ser contadas na eternidade. As vitórias que Deus tem para entregar para você na linha de frente vão ser cantadas em histórias também por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que essa palavra, Senhor, a semente desta palavra, Pai, tenha tocado no coração de cada pessoa que está ouvindo. E, Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que se elas estão enfrentando, Pai, barreiras, problemas, Senhor, medo, Senhor, se estão com algo em oculto na sua vida que tem impedido elas de avançar nos teus caminhos, Pai, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, seja rompido agora. Agora é uma ordem em nome do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de medo, de dúvida, de incredulidade, de ansiedade, de depressão, seja qual for os sentimentos negativos que têm tentado paralisar a vida dessas pessoas, Pai, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua alegria, a tua paz e a chama do teu Espírito queime mais forte no coração de cada vida que está escutando esta mensagem ao som da minha voz, em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai, eu oro, Pai, para que elas cheguem aonde tu desejas que elas cheguem, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu amado, eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, assim como eu fui. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja contigo ao longo dessa semana. Creia naquilo que Deus tem falado no teu coração, que essa mensagem, se fez sentido na tua vida, meu amado, é Deus falando com você. Amém? Ore a respeito disso, entregue nas mãos do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai direcionar os teus passos. Eu tenho certeza que Ele vai te pegar pela mão e te colocar no lugar que você precisa estar. Em nome de Jesus, não tenha medo, o Senhor é contigo. Amém? Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo.